Está começando mais um IBAPcast, o podcast do IBAP Goiás, em parceria com o CREA Goiás. E hoje eu tenho uma convidada especial aqui, mais uma mulher, Camila Reis, engenheira civil, especialista em avaliações, auditoria e perícias, sócia da empresa Oroc Engenharia Condominial. Camila, obrigado. Valeu por ter aceitado o convite. Rodrigo, eu que agradeço e é um privilégio estar aqui falando um pouquinho para vocês. Que ótimo. Bom, eu queria fazer uma série de perguntas para você aqui. A primeira, por que você fez engenharia civil? Nossa, vamos lá. Rodrigo, engenharia civil, ele foi uma matéria que eu escolhi, uma profissão que eu escolhi, assim, não era o que eu queria, né? Meu sonho era ser médica veterinária, perdão, Nossa. médica veterinária. E eu fiz engenharia civil porque o sonho do meu pai é que eu fosse engenheira civil. Então, ele sempre falava sobre engenharia. Ele era da parte de fazenda, mexia com plantação de soja, não mexia com engenharia. Não queria que você... Mas eu não queria que eu fosse para essa área. Queria que eu mexesse com engenharia civil. E 1 ano e meio antes de eu entrar para a faculdade, ele faleceu. Então, eu ficava batendo o pé que eu queria medicina veterinária, ele engenharia. E quando ele faleceu, eu falei, não, quer saber, eu vou pelo menos cumprir o que ele sempre me pediu. Vou honrar a palavra, o que ele me solicitava. E aí, com isso, eu fiz o vestibular para engenharia civil. Fiz tanto para federal quanto para particular. E quando eu passei na particular e passei na federal. Só que como era uma profissão que eu não queria, eu optei por ficar na particular porque era noturno e pelo menos começar a trabalhar na área. Que era para mim, pelo menos, entender assim, será se realmente compensa eu fazer algo que eu não quero? Porque é 5 anos da minha vida que vai aqui nessa faculdade. Para que, então, eu decidisse efetivamente continuar. E aí, eu comecei a trabalhar no primeiro período da engenharia civil. Então, eu comecei o estágio, comecei junto com a faculdade. Começou a trabalhar já. Exato. E quando eu comecei a entrar dentro de obra, falei, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Não tem outra profissão. Ainda bem que você não fez veterinária. Ainda bem que eu não fiz veterinária. Então, foi assim, foi por escolha dele. Não foi escolha minha. Todo mundo que me pergunta, não era o que eu queria. Fiz em respeito a ele, a opinião dele. E aí, naquele momento, eu achei apropriado fazer, porque eu acho que honraria a memória. E aí, honrou e tô aqui até hoje. Talvez era o que ele queria, assim, e acabou falando, não, eu conheço minha filha, eu sei o que é melhor pra ela e tal. Exato. Com certeza tá lá em cima, assim, porra, ainda bem que ela escolheu. Exatamente. Tanto que quando eu prestei o vestibular, minha mãe não sabia que eu tinha feito pra engenharia. Até então, ela tinha achado que eu tinha feito a inscrição pra veterinária. E aí, quando eu passei, eu falei pra ela que eu tinha passado, mas que eu tinha passado pra engenharia. Então, assim, nem ela sabia que eu tava fazendo. E aí, eu tentei pra poder... realmente honrar a memória dele. Eu vou fazer, mas na sua cabeça assim, eu vou ficar um pouquinho, mas depois vou sair. Daí vou sair, mas foi uma das coisas que a gente conversou. Então, eu vou procurar um estágio, vou continuar na particular, porque era noturno. E nessa vou procurar um estágio para entender como que funciona, como que é a área. Porque eu também não ia abrir mão, assim, né? Já tinha passado no vestibular e tudo mais. Sim. E aí, quando eu entrei... E pra mim foi, assim, não tinha outra profissão que eu queria seguir. Era o que você queria. Era o que eu queria e pronto. E a partir daí eu trabalhei até o momento de eu formar. E aí depois disso... Você formou onde? Eu formei na Universidade de Rio Verde. Na UNRV, isso, na UNRV. Então eu morava em Rio Verde, formei lá. Com aproximadamente 1 ano de formada eu vim pra Goiânia. Por quê? Pra trabalhar? Pra trabalhar. Foi. Porque Rio Verde já tava... Quando eu entrei na faculdade, tava ainda naquele mercado aquecido, vários engenheiros... Na metade da faculdade, a gente teve aquele boom da engenharia, onde ficou todo mundo desempregado, a crise em si. E aí, depois, eu fiquei... No primeiro ano de formada, eu meio que ficava fazendo alguns projetos à parte, mas não trabalhava numa construtora. E vim para Goiânia para trabalhar numa construtora. Aí aqui eu trabalhei com obra pública, na parte de obra pública. Cheguei a morar em Botucatu, São Paulo, para poder executar uma obra lá da Receita Federal e tudo. Voltei. E aí, nesse voltar, foi onde eu abri a minha empresa. Aí foi bem rápido, foi muito... Hoje tu trabalha exatamente com o quê? Assim, qual que é o teu foco da tua empresa? Tá, hoje o foco da minha empresa é condomínios. Então, a gente trabalha com a parte de avaliações, fiscalização de obra, avaliações, só que avaliações geral para banco, mas voltado para condomínio, perícias, inspeções e fiscalização de obra. São os 3 setores principais, assim, que movem a empresa. Então, hoje é raro a gente pegar alguma residência unifamiliar, né? Unifamiliar. Mais os condomínios em si, mais parte condominial. E na empresa são quantas pessoas? É só você ou tem mais gente? Não, hoje nós somos 6. Hoje nós temos 6. 6 engenheiros civis? 6 pessoas, sendo 3 engenheiros
e 2 estagiárias e a parte administrativa. Bacana. Aquela vez que eu fui contigo numa fazenda, era uma estagiária sua? Não, aquela lá era engenheira. Que legal. Ela era engenheira. Trabalha contigo Trabalha também. comigo. Então, eu tenho 2 engenheiras formadas, que uma é responsável pelo setor de fiscalização e eu tenho a outra que é especializada na parte de perícias. Então, cada uma cuida de um setor. Eu fico muito voltado para vendas, opero na parte operacional 100% e vendas, né? E aí eu tenho a parte do administrativo, financeiro, gestão de pessoas como um todo. E temos as estagiárias, né? A gente sempre tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter. Boa parte, então, quase 90% do corpo é feminino. Ou não? Eu acho que só o administrativo que é masculino. O restante da parte de operacional são todas mulheres. Quem põe a mão na massa é mulherada. É mulherada. Lá no escritório é. E por incrível que pareça, eu tenho não uma preferência assim, mas eu tento voltar um pouco contratação para mulher. Por quê? Melhor de trabalho, eu acho. Principalmente quando vem nova e crua, assim. Então, quando eu pego estagiárias de primeiro período, pra mim é o melhor. Porque eu moldo ela como um todo, do jeito que eu preciso, que trabalhe. E querendo ou não, a gente acaba pegando vícios de trabalho como um todo. Então, assim como eu trabalhei com obra por um tempo, tem aqueles vícios de construção. Então, quando eu trago pra essa parte de perícia, acaba que a gente é muito ligado à norma. Sim. Então, eu já começo a moldar a pessoa com aquele olhar do tipo, não, gestão de qualidade, norma de desempenho. Então, a gente consegue refinar melhor e consegue ensinar muito dentro do nosso escritório. Então, por mais que a gente não mexe com obra, o que geralmente eu faço? Como eu tenho essas estagiárias mais novas em período, ou eu entro em contato com algum colega que tem alguma obra em andamento, pego elas, levo para a obra, ensino a etapa de fundação, como que funciona, como que, não, vamos acompanhar uma concretagem, como que faz locação de estaca, gabarito. Então, eu vou explicando as etapas para elas entenderem na hora da fiscalização, ou até mesmo na hora da perícia, onde que pode estar o erro, às vezes executivo. Então, eu faço muito isso com elas. Tento procurar essas fiscalizações, quando a gente faz, de levar e realmente, olha, a etapa é assim, 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 de A a B, onde que pode ocorrer o problema? O problema ocorreu por conta disso, disso, disso. Então, a partir daqui, onde que a gente vai olhar? O que a gente precisa fazer? Sim, sim. Então, eu tento trazer isso para elas. Por mais que a gente não mexe com obra, mas eu tento deixar entrar elas nesse campo de ensinar e moldar do jeito que você quer. Exatamente, ensinar e moldar do jeito que eu quero. Você tem noção que a tua empresa, ela é bem diferente da maioria das empresas de engenharia, assim, geralmente é composta por homens, tipo, 99% são homens e tal. Isso. Mas é bacana isso. A gente tem eu vejo assim que a mulher, não sei se pelo próprio mercado, ter muitos homens no mercado e a mulher sempre ter que aumentar, que nem a gente estava falando ontem, a questão da explicação, a mulher ela é muito mais detalhista. A mulher ela tem um olhar um pouco mais clínico para detalhe. E o cliente, principalmente dentro dos condomínios, eu observo isso, tem um olhar mais refinado. Então, tem algum defeito, tem um vício, ou tem algum detalhe, não, peraí, a mulher tem Ela pega ali, pum, o ela homem... pega ali, daquele jeito tá bom. E a gente sabe assim. a gente sabe que a obra envolve aquele tanto de etapas e que vai ter problema. E na fiscalização de obra, uma das coisas que eu tento deixar claro, principalmente para a empresa que eu estou fiscalizando cara, eu estou aqui para tornar o seu serviço melhor. A gente está aqui primeiro para garantir o contrato do cliente, porque eu preciso que seja executado, mas se você faz uma obra com acabamento legal, você faz uma obra que não tem problema, a imagem boa fica para você. Esse cliente vai te indicar futuramente Esse cliente vai te indicar para outra obra, porque a qualidade do seu serviço vai ficar refinada. Então, não é um olho crítico, você só aponta, que nem o meu esposo brinca, engenheiro de obra pronta, né? Que vai lá e sabe só apontar o problema. Mas não é só isso. É simplesmente a gente, olha, vamos tentar melhorar. Porque o serviço que faz, pintura de fachada, questão de revitalização de áreas comuns, é o que chama atenção, brilha os olhos do cliente. E quando a gente encontra um defeito ou outro, a gente aponta isso, não é para falar, olha, empresa, você foi incompetente. Não, não é isso. É justamente pra gente trazer uma qualidade, porque quem vai levar os louros são eles. Sim. Então, para nós, quando a gente tem esse olhar um pouco mais clínico, a mulher tem isso, acaba que ajuda. No final da obra, você tem uma melhoria de um serviço. Que provavelmente não teria se a gente não tivesse ali apontando. Então, eu tento levar muito por esse lado. Fiscalização de obra não é ruim, e nós, como mulheres, a gente tem esse olhar um pouco mais... Ótimo. E massa. E partindo assim desse pressuposto que a engenharia, acho que a engenharia é um grande exemplo assim de um nicho de mercado, de uma área de atuação que ela é muito composta mais por homens, tá? Ela é bem
E acredito que tenha muito machismo também. Sei lá, na graduação, vamos começar na graduação. Você teve algum problema por ser mulher, assim, tipo, poxa, eu tô sendo preterida aqui no estágio, ou pelos meus professores, ou até pelos colegas de sala, porque eu sou mulher? Ou não? Ou foi Não, tranquilo? na graduação, por incrível que pareça, a minha turma era mais composta por mulheres do que por homens. Caramba. Não sei o porquê. Eram 3 turmas, né? Mas a minha sala em questão tinha mais mulheres do que homens. No estágio, eu falo que no primeiro estágio, até que eu não senti isso. Eu acho que eu entrei com 16 anos na faculdade. Então, ainda não tinha aquele olhar, não tinha malícia, né? Nas situações como um todo. A gente vai pegando isso com o tempo. Com o tempo. Os comentários, O traquejo o e tal. traquejo e tudo mais. Então, quando eu entrei no estágio, quando eu concorri a primeira vaga de estágio que teve, eu fui a única mulher na vaga, o restante era todos homens. E uma das coisas que me fez ser contratada é que quando o engenheiro chamou cada um, não sei se ele fez o mesmo processo com todos, mas ele abriu o projeto, pediu para identificar onde que eu estava dentro da obra, porque eu tinha entrado, fazer identificação assim de como estava o projeto, como estava a alocação da obra. Então ele fez algumas perguntas para quem estava no primeiro período. Eram perguntas assim, que eu nunca tinha aberto um projeto na minha vida, né? Então, para mim foi muito falta de conhecimento em si. Mas eu era muito de observar as coisas. Então, uma das coisas que ele fez foi isso. Você identifica como que tá a locação do prédio aqui, me mostra na planta e onde que a gente tá nesse momento. E ele pegou uma planta de forma. E pela entrada, eu falei, não, a gente provavelmente tá nessa área. Então, a partir disso, ele, não, gostei, porque você foi a única que acertou. Todos os outros meninos que vieram, nenhum acertou, por incrível que pareça. E aí, ele pegou, não, daqui uma semana eu te ligo. E passou uma semana, eles me contrataram. E eu entrei numa obra que, assim, lá em Rio Verde ainda tava com aquelas construções, tinha empresa que era uma das mais consolidadas lá dentro de Rio Verde, tava começando esses processos de estágio, porque até então não tinha turma de engenharia lá, eu fui a primeira turma de engenharia da UNRV. Não tinha nenhum programa de estágio. Isso, de estágio. Então, eu caí de paraquedas na obra. Foi um trem assim, de eu falar com os prestadores e eles se querem como se eu não estivesse lá. Assim, então você pensa, 16 anos, mulher numa obra onde que tinha em torno de 80 homens, e você falar alguma coisa em uma mulher, e você falar, até o técnico de segurança à época era um homem. Então, para mim foi um pouco assustador de início. Só que uma das coisas que eu ensino muito para as meninas que estão lá comigo, e que não teve a vivência de obra, é que teve um prestador lá, um colaborador, que ele era encarregado de alguns setores. E eu lembro que eu entrei para ficar na gestão de qualidade e ele pegou e me falou, olha, você não tem competência para me cobrar qualidade, porque você sequer sabe fazer o serviço que eu faço. Ele falou isso desse pra jeito? mim, você não tem competência para me cobrar. No dia que você aprender a fazer um reboco, a sentar um tijolo, aí você volta aqui e fala comigo. Nossa. E ele falou dessa forma. E eu fiquei com esse trem na minha cabeça, porque realmente, como é que... Tudo no papel é muito lindo. Tudo no documento, no projeto, é tudo muito lindo. E esse foi um dos caras que mais me ensinou dentro da obra durante os 1 ano e 8 meses que eu fiquei nessa construção. Então, por exemplo... Você não levou como afronta? Não levei como afronta, não. Então, eu, tipo assim, cara, realmente... Tô no primeiro período, o que que eu sei? Como é que eu vou falar pro cara como se assenta um tijolo, sendo que eu nunca sentei um tijolo? Exato. Então, o que que eu fiz? Eu ia lá toda vez no andar que ele tava e ficava sondando uma coisa ou outra, fui sondando. Com 1 mês e pouco, eu lembro que eu carregava o rádio, e ele me mandou o rádio, Camila, vem aqui no pavimento tal. Aí eu peguei e subi, falou, vem cá, agora eu vou te ensinar como é que faz um reboco. Na hora que o reboco puxou, como que eu vou sarrafiar esse reboco. E aí ele foi me ensinando todas as etapas. O passo a passo. De tudo, desde o assentamento do tijolo, desde o reboco, chapisco, como que tinha que estar a massa. Então, assim, ele me ensinava cada etapa que tinha, ele, não, vem cá, que a gente tá fazendo tal etapa em tal local, agora você vai aprender como é que faz. Ó, quando você for cobrar, você tem que cobrar assim, assim, assado. Então, assim... O problema pode ser esse. Então, assim, quem me ensinou não foi nem o engenheiro da obra em si, foi os caras que estavam... o encarregado. Os caras que estavam na obra. E uma das coisas que eu bato muito o pé com as meninas que tá comigo é o cara que tá na obra, que tá lá no chão fazendo um serviço pesado, é o cara que vai mais te ensinar a trabalhar. Então, às vezes, nós mulheres na parte de engenharia, a gente tem uma fama de que nós somos muito ignorantes, né? E ignorantes porque às vezes tem que levar o tom, às vezes tem que falar um pouco mais nervoso. Até pra equilibrar o jogo. Até pra tentar equilibrar o jogo, mas...
eu já não gosto muito, já tentei isso há muito tempo, quando eu era muito mais nova. E eu percebi que é muito mais falta de respeito fazer dessa forma, do que a gente tentar entender o porquê que aquilo está sendo feito e tentar colocar uma ideia de uma forma diferente. Não, cara, tá realmente errado, o que você tá fazendo tá errado. Não vou chegar mandando destruir, enfim. Há uma outra forma de você conversar, de você mostrar que aquilo ali efetivamente tá errado. Então, eu acho que nós, da parte da mulher na engenharia, a gente precisa de um pouco desse jogo de cintura. Porque senão a mulher fica sendo taxada na obra como a enjoada, a chata, que tá de TPM. Já escutei muito isso. De tá nervosa, não, você tá nervosa porque você tá de TPM. Pô, Então, assim, né? eu comecei a relevar algumas coisas e tentar trazer, assim, realmente pra melhorar. Porque eu preciso que o cara mais me respeite por conhecimento do que pela autoridade em si. Sim, sim. Então, não é só porque eu tô num cargo que eu sou mais do que ele, mas sim pra ele saber que eu sei o que ele tá fazendo e eu sei que aquilo tá errado. Então, eu meio que mudei o jeito de olhar e o jeito de É a diferença entre o chefe e o líder, e né? o chefe e o líder, exatamente. E isso funciona com eles. Pra gente que tá na obra, por mais que eu já passei por situações bem constrangedoras dentro de obra, de discriminação, sim, de clientes. A gente escuta ainda piadinhas de clientes, é comum. É sutil, mas é comum. E depois que você falou, não, vamos tratar desse assunto, eu comecei a buscar, na minha cabeça, comentários bem sutis, assim, no dia a dia. Que passa desapercebido, mas depois você fica... Depois você fica, fala, cara, por que foi feito esse comentário, né? E hoje, eu acho que eu sou muito mais desligada disso. Eu parei pra pensar mesmo por conta desse assunto hoje. Mas é algo que, assim, se não me ofendeu, se não precisa de uma falar algo, deixa quieto e passa. Tipo, meio que faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo. Acho que é mais ou menos isso. Mas, assim, vamos dizer, depois que você se formou, começou a trabalhar na área, tudo, na engenharia, enfim, a parte de perícia, você já foi desqualificada, já tentaram te desqualificar na área da técnica só por ser mulher ou não? Já em algumas situações, tanto por ser mulher, tanto pela idade. Então... Quantos anos você tem? Eu tenho 28. É 28 nova. anos, é nova. Eu formei com 21. Então, já teve situações, assim, de tentar crescer um pouco, de eu sentar em mesas para discutir sobre questão de negociação com construtora, e o cara que tá sentado na minha frente, ele tem quase a minha idade de obra. Entendeu? Sim. E, assim, é uma questão do cara, não, eu trabalho com isso há muito tempo. Não, beleza, você trabalha com isso há muito tempo, mas eu sei o que eu tô falando. Então, esse tentar descaracterizar, acontece muito. Não só pela idade, não só por ser mulher, mas pela idade. Não só por ser mulher, mas pela idade. Tanto que teve uma situação de um cliente que me ligou, a gente estava fazendo uma fiscalização de obra e a gente coloca algumas estagiárias para fazer algumas visitas, porque, né, já tem um conhecimento, já sabe o que está sendo feito. E aí essa estagiária estava fazendo essa visita e o cliente me ligou e falou, Camila, dá um pulo aqui no condomínio. Fui. Ele falou, olha, né, pelo fato dela ser estagiária, não, mas é porque ela é muito nova. E aí o fato dela ser muito nova... não tá passando tanta segurança, um morador ou outro Nossa, tá reclamando e tal. Tá fazendo? O que essa menina tá fazendo aqui? Aí eu falei, olha, não tem problema. A gente vai manter ela, tem a outra engenheira que é responsável, que ela vai vir mais vezes, porque a gente já tava reorganizando para ela vir. Só te lembrando, quando você assinou o meu primeiro contrato aqui dentro do condomínio, eu tava com 22 para 23 anos. Então você fechou um contrato comigo, mais de 10 mil reais, eu tinha praticamente a idade dela. Então não é a idade que demanda o que ela tem de conhecimento. Aí ele parou assim e falou, não, você tava com essa idade, com 22, 23 anos? Eu falei, era. Ele falou, cara, e o seu concorrente era muito mais velho que você. E você me passou muito mais confiança. Eu falei, então, não olha só pela questão da idade, mas olha, tenta abrir o olho um pouco, até das questões dos moradores, da competência que tem. Sim. Porque não é na idade, não é ser mulher, enfim, que vai diminuir. Mas foi uma trucada bem alta, sabe? Caraca, nossa, mandou muito bem. Então, assim, foi algo que eu bati na tecla, porque, né, a idade também o pessoal questiona bastante. Eu tô com 38, mas quando eu era mais novo também, o pessoal questionava muito, assim, não... Por ser homem é tranquilo, né? Infelizmente, ser homem é muito fácil em algumas coisas. Mas a questão de ser mais novo, assim, pessoal, o que você sabe, cara? Você é novo, você é moleque, acabou de formar, você não sabe de nada. E às vezes, realmente, às vezes a gente não sabe de muita coisa, às vezes a gente tá muito cru. Mas muita coisa a gente estudou, a gente sabe, e, poxa, por que vai querer diminuir? Às vezes o que parece, assim, ó, é que o contratante ou o teu cliente
o teu colega de profissão, ele quer, como ele não tem argumentos técnicos pra te questionar, ele vai bater ali na tua idade ou no teu sexo, enfim. Exato. Cara, é E olha complicado. que a maioria dos meus concorrentes hoje são homens. A maioria deles. De É difícil empresas achar que mulher, né? é difícil achar mulher. Tem alguma empresa que tu conhece lá em Goiânia ou na região, assim, que tem o mesmo modus operandi, assim, que tem a maioria sejam mulheres na empresa ou... Eu acho que não. Eu acho Que que não. bacana, Eu massa, acho que não. massa. Eu acho que de predominância de mulheres, assim, somos nós. Porque a gente teve um mês, acho que faz uns 3 meses atrás, nós estávamos quase em 10 pessoas. Era 9 mulheres e um homem. Olha só, Era o cara era a minoria. O cara era que é meu marido, né? Ah, ele trabalha Ele que contigo. trabalha comigo. Ele que cuida da parte financeira, de tudo. Ele trabalha Ele é comigo. engenheiro civil também não? Não, meu esposo, ele é ex-policial civil, largou a polícia pra poder vir trabalhar comigo na empresa. Que massa. Então, Caramba. assim, comecei sozinha, sentada numa mesa dentro de casa, que chegou numa época que ele falou, cara, eu vou entrar nessa contigo, vamos agarrar, eu vou sair da polícia e vamos abraçar isso junto. Saiu mesmo, não Saiu. pediu licença, nada não. Saiu da polícia. Que legal. Então, ele Caramba. a gente... Parceria, que parceria. Seria, né? E dá certo trabalhar com o marido na empresa? Às vezes rola algumas tretinhas Não, e tal? é até engraçado, porque muita gente fala, né? Não, trabalhar com cônjuge é péssimo, é ruim. E muito pelo contrário, a gente tem um equilíbrio muito bom de saber o que é da empresa e o que é de casa. Obviamente que os assuntos se misturam. Em casa a gente fala de trabalho e no trabalho, vez ou outra, a gente fala de casa. Ó, tem que É fazer comum, tal tem que fazer tal coisa. Só que há um limite que a gente sabe distinguir na hora que, tipo assim, não, isso aqui tá em excesso. Às vezes eu tô com a cabeça muito exausta, ele tá falando de trabalho. Não, peraí, amanhã a gente conversa sobre isso. Vamos ver uma série. Não, exato. Mas quando há intrigas dentro da empresa, por exemplo, eu preciso fazer uma coisa, ele fala, olha, não dá, não tem como, vamos fazer de tal forma. Que há um desentendimento em casa eu sou esposa dele, em casa eu não trabalho, não sou sócia. Legal. Desliga. Desliga. Em casa eu não sou sócio. Em casa Não eu tem sou chamada esposa. de trabalho, não. Não né? tem. Então aqui... Quer me cobrar, me me cobra lá cobra fora. lá. Tanto que até uma vez ele brincou comigo que nós estávamos entrando em desacordo com uma situação que agora eu não me recordo. E aí na hora que a gente saiu do escritório, que eu fechei a porta do escritório pra gente ir pra casa, ele falou, olha, agora eu sou seu marido. Se você quiser reclamar do seu sócio, eu tô te escutando. Nossa, então massa. pode falar dele, pode reclamar que eu tô te escutando. E aí eu falei, não, porque ele é muito difícil, meu pai amado. Ele falou, não, pode reclamar, porque aqui de fora eu sou seu marido. Que massa. Então, a gente tem esse equilíbrio. E é muito bom trabalhar com ele. Quando ele não tá no escritório, eu já fico até... Eu vou lá na sala dele, eu abro a porta. Não, ele não tá, peraí, eu já até ligo pra ele pra saber onde que ele tá. Mas cada um na sua sala, quando tá enjoando demais, vai pra sua sala, deixa eu tô te chamando lá, ó, vai lá, tô te chamando, resolve. Então, a gente tem esse equilíbrio muito bom. Que muito legal. Bom. Graças a Deus é bem tranquilo. É ele bem realmente tranquilo. abraçou a causa. Caramba. E entrou firme, viu? Eu tentei falar contigo já várias vezes no WhatsApp e você demora a responder, inclusive. E aí, você me falou, foi que anteontem, nossa, Rodrigo, porque é época de chuva, não sei o que e tal. Isso tem a ver com o teu trabalho? Tem. O que acontece? Como a gente atende vários condomínios e geralmente a gente faz assessorias para vários condomínios, o telhado é um dos maiores problemas que a gente tem na época de chuva. Então, o prestador sobe para instalar ar-condicionado, o prestador sobe para instalar uma antena, para não sei o quê, para não sei o quê. E aí, acaba que na época de seca, o telhado quebrou, ficou, né? O pessoal não arruma, já era. Tanto que tem até um condomínio que a gente já fez assessoria para ele há muito tempo, já encerrou, foi questão de fiscalização. Acho que a gente já estava fora de lá uns 7 meses. E aí, o cliente tá para os Estados Unidos, deu um problema, uma calha estava entupida, ela transbordou e alagou, assim, 2 apartamentos completamente. Mas alagou, assim, de não ter condições de morar dentro do apartamento. Nossa. Então, desde segunda, eu estou indo, levantando os danos, organizando documentação para seguro. Então, ele me ligou de lá, Camila, vai lá e vê o que faz. Então, a primeira coisa que a gente foi saber onde que estava o problema, olhar o telhado, verificar onde que precisava arrumar, hidrojateamento e tal. E agora vamos levantar os danos do que tem no apartamento. E aí, desde segunda, da chuva que teve de domingo para segunda, a gente tá com esses problemas. E são vários condomínios que apresentam esse mesmo problema. Desculpa a minha ignorância, eu sou agrônomo, né? Então você sabe, tem muita coisa que eu não entendo.
todo condomínio tem que ter uma empresa que presta serviço, tipo, a tua empresa ou não? É a opção do condomínio? É a opção do condomínio. Senão vai ter, tipo, um Severino quebra-galho que vai resolver as Isso, coisas. a maioria das vezes tem um Severino, um quebra-galho que resolve a maioria das coisas. Mas uma das coisas que eu vejo é importante ter o Severino que quebra o galho, porque... Ele que conhece, né? Ele que conhece. Quando a gente chega num condomínio novo, o cara que mais sabe me orientar o que tá acontecendo de problema, sabe a alma do condomínio é o zelador ou o Severino que tá lá. Então, assim, o que faz tudo mesmo. Obviamente que tem o que ele pode fazer e o que ele não pode, né? Ou quais são os tipos de manutenção que você pode fazer ou não. Mas é um cara que olha. Ele é o olho do síndico lá em todos os problemas que tem dentro do condomínio. Então, esse cara, ele não pode ser descartado. Sim. E a maioria dos condomínios hoje, eu vejo que há uma procura maior pela questão da assessoria. Então, para poder olhar que seja uma vez por semana. Que manutenção seja preventiva. Manutenção preventiva. Às vezes a gente vai num condomínio, consegue olhar geral. Cara, tem uma grelha aqui de captação de água que está suja. Vamos mandar limpar. As bombas, testaram as bombas, olhou isso, olhou aquilo do reservatório, telhado e tal. Então, pelo menos um olhar uma vez por semana consegue trazer um direcionamento do que tem que ser feito. Não necessariamente é obrigatório ter. Às vezes chamar uma vez ou outra, mas tem condomínios que hoje estão optando por esse serviço. Cara, que é importante ter porque ajuda o síndico. Temos muitos síndicos hoje que estão atendendo vários condomínios, que são síndicos em vários, né? Só um. Então, pensa só o síndico que precisa olhar 5 condomínios de uma vez. Então, quando ele tem uma equipe que vai lá, olha, passa um relatório de pelo menos como tá a situação. Mas é o quê? Um síndico profissional? Profissional, assim? Isso. O cara trabalha como síndico. Trabalha como síndico. Então, tem muitos. Então, eu tenho clientes que têm 12 condomínios. Tem clientes que têm 12. Tem outros clientes que têm 8. Vive disso. Tem empresa disso. Administração e tudo. E aí, quando entra a parte de engenharia, geralmente a gente faz essa parceria e todos os condomínios que é referente a ele, nós atendemos, verificamos, isso. Então, acontece muito. Mas é bem legal, assim, porque dá um apoio, dá uma ajuda pro síndico e facilita, né, o trabalho, né? Nossa, com certeza. Todo mundo quer resolver, não e quer... o zelador que estando lá, a gente vai, olha, o zelador tem que fazer isso, tem que olhar aquilo. Ele, pelo menos, sabe qual o direcionamento fazer, entendeu? Do que deve fazer. Mas essas chuvas foram... Ninguém estava esperando. Teve muita calha que transbordou, porque não comportou o volume de chuva. E aí a gente teve muito problema em apartamento. Por isso que essa semana foi o caos. A nossa, no meu condomínio mesmo, ali no Negrão de Lima, acho que é uma adutora que rompeu alguma coisa assim. E a gente tá tendo água só em horários alternados. Então, tipo, só até 10 da noite, aí depois no outro dia até 7 da manhã e tal, pra tomar banho. Então, você chega em casa... Ontem mesmo saí daqui, eu gravei com a Jaciara, tive que sair correndo pra casa pra tomar banho. Porque senão ia dormir sem banho. Cara, nossa, isso é horrível, horrível. Acontece muitos problemas assim, muitos problemas. E esse problema de quando danifica, que mexe na unidade do morador, é muito ruim. Porque é um transtorno muito grande. A gente teve situações no ano passado que tava se fazendo uma obra no telhado, a obra começou em final de julho, e a obra era muito rápida, era, se eu não me engano, 25 dias, 30 dias no máximo. E dia 15 de agosto caiu a primeira chuva. Foi o ano passado, foi assim, um trem inesperado. No meio do nada. No meio do nada. E foi um prejuízo muito grande, muito grande. Tanto que passávamos, às vezes, até 8, 9 da noite, relocando o morador no Airbnb, em algum outro local, para poder conseguir tampar os móveis, porque dentro do apartamento tava chovendo, tava impossível de morar. Tinha mais chuva dentro do que fora. Tinha mais chuva dentro do que fora, de rapar, tentar tirar. Então, assim, são situações que a gente tenta evitar, mas que nem esse foi imprevisível. Tava a obra acontecendo, dava no prazo, mas a chuva me cai bem no dia 15 de agosto. Tem fatores que a gente não consegue controlar. Tem fatores que a gente não controla. Meu Deus do céu. Voltando um pouquinho pra parte da mulher na engenharia, já teve alguma situação que tu sofreu algum assédio, assim, ó, pesado? Ou então, igual você falou, um assédio velado, coisa assim. Você pode contar alguma história pra gente sobre isso? Assédio? Eu acho que não. Questão de assédio, não. Nunca tentaram te agarrar numa obra? Nada. Eu acho que, tipo assim, às vezes, que nem um comentário que eu já recebi. Nossa, você tá muito bonita hoje, ainda, mas você tá... Nossa, que bom, porque meu marido falou a mesma coisa quando eu saí de casa. O cara fala isso, mas assim, ele quer te falar que você tá muito outra coisa. Outra coisa. Nossa, e aí, na hora que eu pego e solto, nossa, meu marido acha a mesma coisa. Meu marido falou isso hoje. Então, assim, aí eu já quebro o cara na hora. E isso já aconteceu assédios com as minhas, principalmente estagiárias. Engenheiras não. Estagiárias já.
Já aconteceu do cara dar em cima, às vezes vai na obra pra pegar alguma informação, alguma coisa que precisa olhar. Vai na obra, o cara pega e dá uma cantada, começa a chavecar mesmo, sabe? Da pessoa... Mas tipo o quê? O encarregado? É o outro engenheiro? Funcionário mesmo. De dar em cima. E nessa situação em específico, eu fiquei sabendo... Aconteceu pela manhã, eu fiquei sabendo no período da tarde, final do dia. E aí, perdão. E aí, no mesmo dia, eu liguei pro dono da empresa e liguei pro síndico, onde ocorria a obra. Falei, olha, amanhã, 8 horas da manhã, eu preciso de uma reunião com vocês dois no condomínio. Mas não falou o que era? Não falei o que era. Amanhã, 8 horas da manhã, eu preciso. Na hora que deu 8 horas da manhã, eu tava lá no condomínio, sentado com os dois. Olha, a questão é o seguinte, a empresa, sou mulher, que eu respeito todo mundo, e assim como a gente respeita todo mundo, eu preciso que seja respeitado as minhas colaboradoras. Então, funcionário tal, teve a questão do assédio, teve a questão do comentário que foi desagradável, e eu preciso que esse funcionário seja removido dessa obra. Porque a gente precisa continuar a fiscalização. Se ele não sai, a nossa empresa sai. Então, pra mim, eu acho que não pode ter... Tem que ser dura, então. Tem que ser dura. Tipo assim, dura no seguinte sentido. Como que eu obrigo uma colaboradora que sofreu assédio naquela obra, manter ela indo naquela obra... Com aquele cara lá. E aí, no momento, o síndico falou, não, já pode remover ele, o cara já removeu, já colocou outro funcionário para poder cobrir. E assim, deixei ela afastada da obra, coloquei uma outra pessoa, uma das engenheiras, né, para poder ir fazer esse acompanhamento direto, para substituir. Então, para poder minimizar isso. Mas eu não deixo estender. Eu acho que o problema de estender... bate-pronto. De bate-pronto. Eu acho que o problema de você deixar estender... Faz um comentário, você fica calado. Faz outro comentário, você fica calado. Aí passa do limite. Tem um limite que ele tem que ser respeitado. E a partir do momento que ele foi invasivo, você não tem que dar muita brecha. Então, assim, eu sou mais do tipo... Eu demito o cliente, eu saio do condomínio se aquela pessoa não sair. Então... Não vira bagunça, né? Não vira bagunça. E aí, a minha colaboradora, ela tá comigo em tudo que eu preciso. Aquele cliente, eu vou fazer o serviço, vai acabar, eu vou embora, eu vou para outro condomínio. Então, eu prefiro muito mais, nessas situações de assédio, não, peraí, prefiro às vezes sair, deixar o contrato, rescindir o contrato e a gente se remover. Porque... Mas já aconteceu isso do contratante? Não vamos mudar não, vocês que se virem, ou não? Não dessa forma. Eu já deixei contrato, sim, de serviço, mas por má fé do cliente. Então, eu vi a má fé, por mais que a gente estava por lado do condomínio, isso eu deixo muito claro, assim, para os meus clientes. Quando a má fé do síndico, isso a gente sabe que sindicatura é um local que tem como fazer muita gambiarra, muito rolo. Muito rolo. E quando eu vejo que há má fé de querer prejudicar o outro para ganhar um dinheiro aqui, para não sei o quê, para mim não serve. Então, eu prefiro rescindir meu contrato, pago multa que precisar, mas eu não compactuo com esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que a gente abrir brecha, acaba que depois você tá condizente com isso, né? Então, eu prefiro não fazer. Então, eu já rescindi contrato com isso. De sentir a má fé do cliente. O cliente pedir coisas para cobrar de prestador, de empresa que não era da competência e tentar notificar. Então, assim, bater firme para poder diminuir o valor. Não, peraí, o que é justo é justo. Então, se não é justo, se tá fugindo disso aqui, eu prefiro rescindir o contrato, pagar. Tanto que nesse condomínio eu tava com acho que quase uns 9 mil em aberto. Eu falei, olha, não precisa me pagar. Não precisa não, tá eu só preciso que você assine uma rescisão do contrato e eu vou sair. Então, acho que a gente tem que ser meio firme com algumas coisas. Porque senão vira bagunça. Né? Vira bagunça e não é bom. Já teve situações que cliente... nos enganou, assim, de estar fazendo tal coisa, pedir para colocar tal coisa no relatório porque isso tinha acontecido à época e não sei o que, e depois de um tempo a gente descobriu que não era. E aí o outro síndico que assumiu por conta da bagunça do outro me ligou e falou, cara, eu quero saber o que aconteceu aqui, porque o que vocês colocaram no relatório não é verdade. Não, mas peraí, foi informação da época que o síndico nos passou. Sim. Aí ele, não, vamos pegar o laudo, vamos refazer o laudo, refaça o laudo, o que é real, o que realmente... E aí a gente mudar totalmente o laudo, eu ir lá na Assembleia e falar, olha, a gente errou, confiou no que o síndico falou, porque a gente precisa fazer a anamnese com o síndico, conversar e tudo mais. E toma como de boa fé, né? Exato, eu fui lá, errei, peguei as informações que me foi passado, não eram verídicas, tá aqui o laudo retificado. Tá aqui, a explicação é essa, a situação é essa, e pronto. Então, acontece. Se a gente não abrir o olho, acontece muito. Você acha que por ser mulher o pessoal tenta passar a perna assim, ou nada a ver isso? Eu não sei com os meus concorrentes como que funciona, sabe? Eu não sei se com os outros colegas. É o mesmo. Se o tratamento é o mesmo. Não sei se
você tenta. Mas já teve cliente que tentou ganhar no grito, de ser ignorante, de xingar, Bater de na desligar, mesa. bater na mesa. E pra mim não faz a diferença. Assim, Pode pra falar o que mim, você quiser, pode meu falar o que você amigo. quiser. Já teve cliente, até é engraçado, eu tive um cliente que ele sempre foi muito arrogante. Sempre, assim, e principalmente comigo. Ele era muito arrogante, a gente prestou um serviço, dele me ligar, às vezes eu tava no aeroporto, dele falar um monte de coisa pra me descascar e desligar o telefone na minha cara, de coisa que não tinha cabimento. E aí, depois, com o tempo, eu gosto muito de colocar na minha cabeça assim, cara, é a personalidade da pessoa. Não tem nada a ver comigo. Eu tento meio Não. que, sabe, tipo assim, não levar pro pessoal. O problema não sou eu, O problema não é sou ela eu, mesma. é ela a pessoa mesmo. E aí, na hora que ele pegou o serviço que a gente fez, o laudo que a gente fez, ele sentou assim e falou, cara, assim, eu não sei nem o que te falar, porque eu não esperava que você fosse entregar um trabalho com tamanha qualidade. Então, eu preciso de você lá no condomínio mais vezes, vamos fechar mais um contrato assim, e mudar a tratativa totalmente. Por que você acha que ele mudou? O que acontece? Eu acho que gerou uma... Não sei se achar que havia uma incapacidade, sabe? Assim, a tratativa era diferente. Quando era com o homem que tava lá, conversava, mas quando era comigo, sempre muito ignorante, ficava olhando de cima pra baixo, do tipo assim, né? Observando, fazendo aquela... E aí, depois, com o tempo, eu nunca mais saí daquele condomínio. Meu Deus. Então, mudar totalmente, entendeu? E esperar ver pra poder criar confiança em cima do trabalho que a gente fez. Então, Muitas isso vezes a gente acontece. precisa, às vezes, desculpa te cortar, Não, mas tranquilo. muitas vezes, às vezes, a gente precisa mostrar o nosso trabalho pra Isso. ser respeitado. Pra Né? ser respeitado. E acontece muito. Já recebi comentários do tipo assim, de ir em assembleia, às vezes não tá de botina. Olha só que legal, né? Essa situação. Ué? Não tá de botina, e o cliente virar pra mim e falar, por que você não tá de engenheira hoje? Eu falei, não, peraí. Isso não é fantasia, não. Não é só porque eu tô de salto que eu não sou engenheira, mas aqui eu não tô como engenheira, aqui eu tô como dona da empresa. Então aqui eu tô pra falar como dona, não como engenheira. E precisa ir na assembleia Exato, aí de capacete, botina, de negócio. botina? Exato. Aí você escuta esse tipo de coisa, você fala, cara, onde que a pessoa tá? Nossa, Sabe, cara, tipo... eu sou agrônomo, eu preciso de uma reunião de chapéu, De chapéu, de fivela, de fivela, de botina. botina, exato. Então, eu já escutei muito isso. Já escutei comentários do tipo... eu acho que você nunca brincou de boneca, porque você sobe nos locais, você entra nos locais, assim, que só homem entra. Já escutei comentários desse tipo. E que passa sutil, porque pra mim, não, eu acho que depois de um tempo, você meio que... Às vezes o cara fala até sem maldade, sem mas maldade, sendo do tipo maldoso. assim, às vezes eu vejo Ele quer te elogiar. Ele quer elogiar. Só que aí o elogio acaba, mas... Vira machista. Vira machista, mas pra mim passa. Não, realmente, não sei. É isso aí, a meu gente faz, a gente jeito. sobe, a gente entra, onde que precisar, a gente tá lá. Então, eu acho que assim, há sim uma certa dificuldade, dependendo da pessoa de tratativa. Hoje eu não vivencio tanto isso. Minimizou muito. Ou eu não sei se eu sou um pouco mais desligada. Mas já passei por situações bem constrangedoras ao longo do tempo. Meu Deus. Bem chatas. Nessa construtora que eu trabalhei aqui em Goiânia, teve uma vez que eu estava acho que em Anápolis. Meu ex-marido estava fazendo uma obra. Ele era engenheiro também. E ele estava fazendo uma obra de um muro de contenção, um muro de arrimo. E esse muro de arrimo tomou por conta de uma chuva. E aí eu acabei indo na obra com o meu chefe, né? Então eu fui na obra com eles. Eu era na parte de administrativa, então mexia com orçamentos, esse tipo de coisa. E chegou lá na obra, como eu já tinha mexido com obra, eu sabia mais ou menos o que poderia ter acontecido. E aí chegou lá, eu peguei e falei pro meu chefe, cara, vamos tentar assim. Faz assim, assim, assado. Tem um projeto aqui, mas vamos mudar isso, vamos fazer isso, que vai dar certo. Aí ele virou assim pra mim, como é que você sabe que vai dar certo? Falei, eu não sei se você lembra, mas eu sou formada em engenharia civil também. Aí ele me olhou, não, beleza, então, vamos fazer assim. Fez, deu certo, ele me mudou pra obra. Me tirou do escritório e me botou na obra. Vai sair do escritório, você vai fazer obra agora. Exato. Aí eu fiquei nas obras. Caramba. Então, E aí tipo que começou. assim, aí que começou, foi. Mas eu escutei esse tipo de comentário. Não, mas como é que você sabe? Não, eu tenho um diploma de engenharia civil, então não é à toa que eu sei alguma coisa. E esse tipo de comentário acaba que, à época, me machucava muito. Hoje, meio que... Cara, é só mais um. Só mais um dia. Só Um dia normal na engenharia. Um dia normal na engenharia. Eu acho que não tem a gente que sofrer muito com isso, mas a mulher, ela tem que não impor necessariamente, mas posicionar mesmo, sabe? Posicionar do tipo, eu não sou menos do que você por você ser homem ou ser mulher. Nosso conhecimento, a sala, a gente dividiu igualmente. Então, o que você sabe, eu sei. E tentar mostrar isso de uma forma sutil. Acho que a mulher falta
não ser tão agressiva, não ser tão... querer impor mesmo autoridade, mas eu sou sim, mulher, porque não eu sei sou o quê, mulher, né? exato, eu acho que isso acontece muito, mas Legal. sim, tipo assim, cara, eu conheço isso, eu não preciso bater boca com você pra te provar que eu sei isso, eu consigo demonstrar isso em papel, você Dá um quer, tapa de luva na pessoa, eu entendo isso. você entende isso, A pessoa pode estar com um tom lá em cima. lá em cima. Já teve situações assim, Rodrigo, de eu acompanhar um dono de uma construtora e ele começar a bater boca comigo, de gritar mesmo. E não sei mais o que eu falei, olha, eu não tô aqui pra brigar. Se o senhor quiser, eu vou embora. Quando o senhor tiver calma, aí o senhor me liga, eu volto e a gente continua a nossa conversa. Porque eu não tô aqui pra discutir. Caramba. O problema tá aqui, tá no laudo, tá no documento. Se o senhor tiver alguma dúvida, alguma contestação, pode mandar por escrito. A gente vai analisar, porque eu não vou falar que a minha verdade é absoluta. Não, vamos analisar. O que é a condição? O senhor tem algum argumento? Mas se for pro senhor gritar comigo, vamos fazer o seguinte, a gente para aqui agora, o senhor acalma, na hora que o senhor acalmar, eu volto. Não tem problema, a gente remarca a reunião que eu tenho prazo. Já fez isso também. Então... A pessoa fica mais brava ainda. Fica mais brava ainda. Eu quero brigar. Aí, ele pegou e saiu de dentro do condomínio e ficou o outro engenheiro comigo. O outro engenheiro, não, calma aí que vai passar. Aí passou assim uns 30 minutos, ele voltou. Aí ele voltou tranquilo, não falou nada. Continuamos andando dentro do condomínio como se nada tivesse acontecido. Meu Desse Deus tipo. Por falar nisso, assim, você teve algum mentor, alguma mentora na tua carreira, assim, até agora, que te ajudou, que falou, faz isso, faz aquilo? Em relação à perícia, eu tive um mentor. Ele é um senhor, assim, que é muito amigo da minha família. A esposa dele é muito amiga da minha mãe. E ele é da parte ele é engenheiro mecânico. Ele não é engenheiro civil. E quando eu formei, assim que eu formei, ele me ligou e falou, Camila, me manda seu TCC aqui, deixa eu dar uma olhada na sua escrita. E ele me mandei pra ele leu, passou assim um mês. Eu pensei que ele tinha esquecido, eu tava desempregado, pensei que ele tinha esquecido. Ele me ligou e falou, cara, eu vou colocar você pra fazer um serviço pra mim. E eu vou te ensinar como fazer perícia. Então, a partir de hoje, eu vou te ensinar o que tem que ser feito. Como que a gente vai fazer isso. E, por incrível que pareça, a esposa dele é juíza. Eles não são daqui de Goiás. E aí, uma das coisas que eu acho que tem de diferencial no nosso laudo eu sei o que o juiz está esperando, às vezes, a forma de colocar. O pessoal fala, tem que colocar muito simples, porque quem lê é leigo. Não, não é assim. Não é assim. Você não tem que ser simples, você não tem que escrever uma coisa, com perdão da palavra, uma coisa burra lá. Tem que ser claro, simples, mas técnico. E aí ele sempre me falava isso, Camila, tem que ser claro, simples e técnico. Tem que ser didático, é algo que você bate o olho, você sabe o que tem lá. Todo mundo tem que entender, mas não precisa ser simplório. Mas não tem que ser simplório, porque eu já escutei muitos colegas falando, não, porque tem que escrever de uma forma para leigo ler, tipo assim, totalmente. E algo como as escritas... Não é laudo técnico. Não é laudo técnico, exato. E ele foi um dos caras que realmente pegou na minha mão e falou, vem cá que eu vou te ensinar o que é fazer perícia. E eu devo, assim, muita coisa a ele, muito mesmo, porque tem serviços que ele me ajudou muito, de eu fazer junto com ele, dele me remunerar, de ter serviços de eu pegar e fazer por gratidão a ele, de não cobrar nada, do tipo assim, cara, eu vou fazer, não precisa de valor, não precisa, nada, de não receber, mas da gratidão que eu tenho a ele, sabe? De tudo que ele me ensinou. De pegar documento, quantas vezes eu mandava laudo pra ele vinha aquele laudo todo vermelho. Isso aqui você não sabe explicar, melhor isso aí, melhor a escrita, vamos fazer de novo. Não tá claro, melhora isso. Então, ele devolvia, batia na tecla mesmo. E sempre a questão que nem a gente estava falando antes. Sempre que às vezes eu ia participar de uma perícia, eu participei de algumas perícias que envolvia promotoria e tudo mais. E que ele me ligava e falava, olha, você vai estar lá, coloca a sua inteligência, tudo que você sabe lá. Não precisa... Não ser pequeno. Vai, mostra o que você sabe. E mostra, assim, com firmeza. Então, nunca nenhum comentário pra mim foi ofensivo. Às vezes ele falava, olha, quando você for, coloca uma roupa um pouco mais formal por conta disso, pros caras terem um pouco mais de confiança. A vestimenta E eu nunca levei isso por nada de insulto, muito pelo contrário. Hoje, quando eu vou num local, quando eu vou atender, às vezes é advogado, é juiz, é promotor, a minha postura, ela mudou muito, porque ele sempre batia na tecla. Coloque-se na postura das pessoas que estão lá. Aprenda a falar, aprenda a discutir tal coisa. Se tiver dúvida, me manda mensagem aqui que a gente resolve. Então, eu viajei para vários lugares no país devido a ele. Camila, eu preciso que verifica para participar de uma perícia em tal local para mim. Eu ia lá e participava. Cara, que legal. Então, assim, ele para mim hoje é referência na parte de perícia.
E, obviamente, que eu tive outro mentor, que é até meu padrinho de casamento, na parte de empreendedorismo. Que aí é a empresa em si, é uma outra área. Que te ajudou bastante também. E me ajudou bastante. Então, eu saí muito do eu empresa, né? Que a gente fala. E a gente tornou realmente uma empresa. Tem empresa com controle financeiro, uma empresa bem consolidada. Então, para uma empresa do nosso porte, o nosso faturamento é muito bom. A gente tem um controle financeiro muito bom, a gente tem uma equipe muito estruturada, processos. Então, nossa empresa tem processos. Então, quem vai fiscalizar a obra sabe o que fiscalizar, como tem que registrar. Tem todo um checklist ali. Tem todo um checklist. A perícia, a gente está até fazendo uma atualização e estamos fazendo de forma didática. Então, é bem... Como que fala? A gente está bem estruturado devido a esses mentores. Massa. Eu queria só fazer mais uma última pergunta para ti antes da gente encerrar. Onde ou como você se vê daqui 10 anos? Que pergunta, hein? Se fosse fácil, eu respondia. Se fosse fácil, eu respondia. Daqui 10 anos, Rodrigo, assim, de programação para empresa. Eu acho que é o principal foco da questão da engenharia em si. Eu prezo muito pelo crescimento da empresa. A gente calcula muito isso. Então, a cada ano que passa, a gente mais que dobra o faturamento. Então, daqui a 10 anos, eu quero muito uma empresa que seja referência nacional. Pretendo muito que seja uma referência nacional. Eu quero que os colaboradores que estejam comigo com vontade. Eu acho que é um dos principais. Eu sou muito daquelas que, cara, eu preciso que você sinta vontade de estar aqui. Então, se a pessoa não tá bem, a gente é muito... Eu sou muito ligada a pessoas. Minha esposa quer mais o financeiro, mais, né? Claro. A parte, mas eu gosto de saber como a pessoa tá. Então, eu quero uma empresa que seja realmente humana. De melhoria de trabalho para quem tá lá dentro. Porque nosso ramo já é um ramo que dor de cabeça é todo dia. Sim. E então, uma empresa bem consolidada. Realmente a nível nacional. Seria isso. Mas pessoal mesmo... Tá tudo ótimo. Isso, a gente tem outra empresa também. Também pretendo que essa empresa esteja no auge. A gente pretende transformar ela em algo mais de ação social, mais futuramente. Então, são essas coisas. Eu queria agradecer Obrigada. A tua participação. Eu queria agradecer por você ter aceitado. Foi difícil a gente marcar, nossa senhora. Nossa Deus, perdão. Mas deu certo. Não, eu imagino, cara, correria. Que bom, né? Que bom que é corrida. Antes de você se despedir, eu queria que também você desse um conselho, se você puder, para as mulheres que acabaram de formar engenharia civil e querem trabalhar nessa área. Quais são os conselhos ou qual o conselho que você daria para elas? Tá, vamos lá. O conselho que eu daria, eu acho que eu vou dar um conselho aqui que eu dou para as meninas sempre. A gente nunca sabe de tudo. Nunca. Então, sempre estar aberto a aprender, efetivamente aprender, e não levar nada pro lado pessoal. Porque uma das coisas que eu sofri muito, assim quando eu formei, é que às vezes um comentário, algo desagradável, afetasse muito o meu emocional. Uhum. E eu acho que é uma das coisas que nós mulheres, a gente sofre muito, porque às vezes o chefe grita, às vezes uma coisa dá errado ou outra, e a gente sempre se culpa muito. Sim. E então o meu conselho não leve nada pro pessoal. Não tome isso como um insulto para você. E aí, lembre-se que você aprende desde o seu chefe, o engenheiro ou a sua chefe, como o cara que tá lá carregando o entulho da obra. Então, sempre ter essa humildade de saber que cada um deles você vai aprender alguma coisa. E na parte de perícias, entender que qualquer conhecimento é muito pouco. Estuda, vai atrás, errou, aceite que errou. Eu acho que eu tô falando até isso pra mim, mas aceite que errou e leve isso como um aprendizado pra vida. Amanhã é outro dia e é isso. Bacana. Beleza? Camila, obrigado. Obrigada, Rodrigo. Seja bem-vinda ao IBAP. Obrigada. Recente, né, no IBAP? Recente, exatamente. Obrigado por tudo e a gente se vê numa próxima. Valeu. Certinho. Muito obrigada pelo convite. Até mais. Valeu. Tchau.